Hei de Falar. Está no ar mais um episódio do podcast mais abençoado do Brasil. É isso mesmo, o Hei de Falar está começando e eu declaro aí nessa semana, uma semana de vitória, uma semana abençoada e cheia, mas cheia da presença do Senhor. Desde já quero agradecer o seu carinho, a sua audiência, você que está aí do outro lado, viu? Beijo no seu coração. E hoje o tema, gente, está muito especial, porque a gente vai falar sobre milagres. E se você que está aí do outro lado ouvindo a gente, tem algum milagre de Deus na sua vida, deixa aqui nos comentários, tá? Coloca que depois eu vou querer ler tudo, cada um com muito carinho, beleza? Mas agora eu quero chamar as minhas convidadas especiais e maravilhosas, elas que são mãe e filha e têm um testemunho lindo para contar. E eu quero dar as boas-vindas para Patrícia Casais e Paloma Casais. Sejam muito bem-vindas. Oi, gente! Oi, Eide! Tudo bem com vocês? Tudo sim. E com você? Tudo bem também, graças a Deus. É um prazer ter vocês aqui comigo, viu? Prazer é nosso. Que bom. E ó, o tema de hoje, gente, é o milagre de Deus na minha vida. E o milagre que essas duas aí passaram, eu vi de perto, viu? Foi a cura de uma enfermidade, né, na vida da Paloma, durante um congresso que estava acontecendo lá na PIB do Brasil, e foi simplesmente surreal, foi simplesmente poderoso e emocionante. Eu quero começar, na verdade, com vocês aí contando um pouco pra gente como foi que aconteceu esse diagnóstico da Paloma, né? O que ela tinha na época? Ela sempre foi uma criança saudável ou com o tempo ela foi ficando assim com alguns sintomas? Conta um pouquinho pra gente. Então, os sintomas da Paloma começaram no dia 7 de julho do ano passado. Aparentemente uma febre, uma virose normal, e ela começou a sentir muita dor de cabeça e as dores na articulação. Até então a gente estava lidando com uma suspeita de dengue ou de chikungunya, né, que não fizemos um exame diagnóstico na hora, né, porque como os sintomas eram padrão, fomos tratando como a virose normal. Só que os sintomas não passaram. Na verdade, a dor de cabeça passou depois de uma semana, mas as dores nas articulações continuaram. E elas, ao invés de diminuírem a intensidade, elas foram aumentando e impossibilitando a Paloma de fazer as atividades mínimas, corriqueiras do dia a dia. De tomar banho, ir pro colégio, sabe, sentar, levantar. E isso foi preocupando, né? Nós fomos para uma especialista e quando ela passou o exame que detecta a chikungunya ou a dengue, eles deram negativo. Aí que a gente entrou naquela investigação. Só que nada dava positivo. Os exames não detectavam nenhuma enfermidade, nenhuma doença reumatológica, nenhuma doença degenerativa, mapeamentos. E passamos 3 meses mesmo, corridos, fazendo vários exames, repetindo alguns, e não tinha nada. Só que ela continuava com as dores, e muitas dores. E ao invés de diminuir, que é o que algumas pessoas dizem, pode durar 3 meses. Pode durar 3 meses. Isso não foi diminuindo, muito pelo contrário, foi aumentando. Aí ela foi ficando mais tempo. Ela já tinha parado de estudar, né? Ela não conseguia ir à escola. E ela ficou parando literalmente de sair. E aí ela foi passando mais tempo em casa. E a gente sabe que quanto mais tempo ela ficava em casa, acho que mais debilitava, né, o emocional dela. E ela foi perdendo alguns movimentos. E do final do ano pra cá não, né? Até o dia do milagre dela, os sintomas foram piorando, ela foi perdendo mais os movimentos, né, a firmeza de musculação, da musculatura, na verdade, e foi isso, até chegar ao estágio mesmo dela não conseguir andar longas distâncias, né, até em casa mesmo, às vezes a gente precisava carregar ela de um cômodo para outro, porque ela não tinha mais sustentação nas pernas. Mas chegaram a dar algum diagnóstico assim específico ou ficou naquele mistério mesmo? Olha, não tinha um diagnóstico fechado. O que aconteceu foi que, como não tinha um diagnóstico físico, a reumatologia começou a fazer alguns testes e na terça-feira, antes do domingo, nós recebemos um diagnóstico de fibromialgia. Naquela semana, a Paloma fez uns testes
e ela respondeu a 15 pontos de dor, né? Que é o que fez a reumatologista fechar um diagnóstico, e ela tinha um quadro de dor prolongada, de altralgia, né? Ela tinha perdido alguns movimentos, então isso ajudou a fechar esse diagnóstico. Entendi. E você citou aí que ela foi perdendo um pouco, né, dos movimentos, da capacidade de se locomover. E, de fato, no dia do culto, né, que aconteceu, minha mãe, eu não cheguei a ver, mas minha mãe chegou a ver quando ela entrou sendo carregada por uma pessoa. E na hora, né, que teve todo aquele mover, minha mãe, nossa, eu vi quando ela entrou sendo carregada, nossa, que bênção. E foi incrível. E eu acredito que, assim, foi muito mais do que só a oração, mas foi a fé de vocês naquele momento. E eu queria que você falasse, e a Paloma também, como que foi esse processo para sustentar a fé de vocês durante todo esse tempo, né? Porque não é fácil, quando a gente está em momentos de dificuldade, se manter firme na fé. Então, o que foi que vocês fizeram durante esse tempo? Então, né, Paloma, ela tinha 13 anos, ela acabou de fazer 14. Para mim, uma criança, né? Então, naquele dia, eu não participei do congresso, né? Para quem não sabe, a gente estava tendo um congresso de avivamento, e foi exatamente na semana que ela teve o diagnóstico, e nessa semana ela teve uma piora considerável. Ela teve muitas dores, muitas dores, e a gente passou exatamente essa semana toda indo para emergência, fazendo analgésicos muito fortes, mas esses analgésicos não estavam mais fazendo efeito. E eu não conseguia ir, eu não podia ficar sozinha, e não seria confortável para ela também estar no congresso, né? Estar sentada, passar muito tempo. O Senhor falou muito no meu coração que ela precisava estar lá. Uau! Muitos. E ele estaria. Só que eu não consegui ir para o culto pela manhã. Eu não tive força, porque no sábado anterior, Paloma estava muito mal. Foi um dia muito difícil para a gente. Foi um dia muito difícil para ela. Porque quando a gente recebeu o diagnóstico, na terça-feira, era ruim a gente não ter um diagnóstico. Mas um diagnóstico, às vezes, também é uma sentença, né? Então a gente fica entre aquela coisa do físico, de você saber o que tem e aceitar o que tem. E eu lembro que Paloma olhou para mim no consultório ainda e fez: mãe, eu tenho isso, é isso que eu tenho agora. E eu lembro que eu disse a ela que agora a nossa batalha tinha um nome. Eu fiz: você não tem uma doença. Naquele momento já você não aceitou então o diagnóstico, né? Não, na verdade a gente não aceitou. Todos os exames que nós fizemos, a gente ia declarando que não iríamos receber uma sentença. Amém. Ela dizia: eu não aceito, mãe, a gente vai fazer o exame, mas eu não aceito o que disserem que eu tenho. E a gente passou esses 8 meses, né, 9 meses, dessa maneira. Quando a reumatologista disse: olha, é uma fibromialgia, vamos tratar assim, ela também contou, porque às vezes algumas pessoas acham que fibromialgia só dá em adulto, né? E a reumatologista, ela disse que ela tinha pacientes mais novos que Paloma. O paciente mais novo tinha 8 anos e ele tinha parado de andar. Meu Deus. E ela contou sobre outras pacientes, uma que já estava acamada, que ela não se movimentava mais porque ela tinha desistido, que as dores eram tão fortes que ela tinha desistido de andar, de viver. E uma outra que ela não ficava nem sentada, sem apoio. Meu Deus. E lidar com aquilo não foi fácil, né? Porque ali eu senti que a minha fé balançou, sabe? Quando eu comecei a perceber que a minha filha estava vivenciando isso, eu lembro de ter dito ao Senhor se era isso que eu tinha que aceitar para a vida dela, ou se eu não tinha que aceitar, que eu não podia viver em negação, sabe? E na semana a gente não conseguia ir para o congresso. Eu lembro que a gente foi para emergência e os remédios não faziam efeito. Eu lembro que eu tive um enfrentamento com uma médica que chegou até a duvidar da dor que ela estava sentindo. Nossa. Era impossível Paloma estar tomando tantas medicações e não ter sentido melhor. E isso na sexta-feira à noite. E no sábado ela estava muito, mas muito mesmo. Ela não conseguia se mexer. Ela não conseguia nem que tocasse nela, sabe? Pegar nela causava dor.
Mas graças a Deus que mesmo assim, né, vocês no domingo, no dia seguinte, foram para o culto, foram Isso. e receberam a bênção de vocês, né? Talvez o que aconteceu no sábado, caso vocês desistissem de ir, poderia ser um empecilho dessa bênção, né? Vocês receberem essa bênção. Sim, é o que eu digo, que Deus, ele sabe até onde você suporta, sabe? Então eu digo que ali a gente chegou no limite. Eu estava no meu limite, Paloma estava no limite dela. E no domingo eu não tive forças de ir para a igreja. E eu assisti o culto online com o apóstolo Rony e eu chorava muito. E eu chorava muito de arrependimento por não ter levado, porque eu sabia que ali que ela seria curada naquele dia, sabe? O Senhor falava no meu coração que ela seria curada. E quando o apóstolo Rony, eu assisti o culto ao lado dela, ela ainda dormindo, quando ele disse que ele ministraria à noite, eu falei com ela, a gente você vai ser curada. Mas não foi fácil, né? Você não queria ir, filha. Eu cheguei a pensar, como assim a gente vai, sabe? Eu tava deitada, eu tava com muita dor, e eu fiquei imaginando como seria para sair daqui e ir pro culto e ficar lá sentada, morrendo de dor. Uhum. E quando você chegou lá, Paloma, você chegou carregada, né? Como eu citei aqui, mas durante o culto, você sentiu alguma melhora ou foi somente depois da oração, né? Que o pastor Joshua desceu ali, ele recebeu uma palavra de que precisava orar por alguém que estava na cadeira de rodas para liberar uma cura sobre a vida daquela pessoa. Você já tinha sentido alguma melhora ou só foi realmente depois da oração ali que ele fez? Na verdade, eu ainda não tinha sentido melhora. Eu estava sentada durante o culto, eu estava prestando atenção no que o apóstolo Rony estava falando, mas eu não tinha sentido melhora nenhuma. Foi justamente depois da oração do pastor Joshua. Amém, amém, amém. Era o que eu imaginava, mas é para a galera que está ouvindo, né? Conseguir compreender sobre a importância e o poder que tem uma oração. E você também, quando recebeu a oração, acredito que recebeu ali com fé no seu coração. E isso foi uma das coisas mais importantes. Deixa eu só fazer uma pausa aqui bem rapidinha, tá, Paty e Paloma? Porque eu quero falar com você que tá aí do outro lado. Se você tá gostando do conteúdo, já deixa seu like, deixa seu joinha, compartilha para as primeiras 5 pessoas que passarem na sua mente, tá? E lembrando que se você quiser apoiar o meu projeto, quiser contribuir pro meu trabalho, entra lá no site do Apoia-se, é o apoia.se/EiDeFalar. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Lá tem todas as informações da quantia que você pode contribuir, como que faz para poder colaborar e ser um dos apoiadores, tá? E falando em apoiadores, já quero deixar o meu beijo especial pra galera que me apoiou durante essa semana. Meu grande amigo Paulo Alves, ele que é um grande amigo de longas datas, tá me incentivando nesse trabalho. Que o Senhor te abençoe, viu? E te prospere. Beijo pro meu professor, um grande incentivador deste projeto, Diego Luiz. Beijo no seu coração. Obrigada por ser essa pessoa tão iluminada e tão cheia de luz. E beijo também pra Lu Curi. Lu, beijo no seu coração. Obrigada pelo carinho, por acreditar no meu trabalho, tá? Que Deus te abençoe e te prospere sempre. E é isso. Agora vamos voltar aqui pra entrevista porque eu quero saber de você, Paloma. Tô curiosa. O que foi que mudou, né, na vida da Paloma antes para depois da cura? Que é essa nova versão aí da Paloma? Conta um pouquinho pra gente. Eu acho que a Paloma de antes, ela tinha... Eu tinha a fé de que ia dar tudo certo, de que eu ia ficar bem. Eu até ficava... Meu Deus, eu tenho fé, eu continuo crendo... E eu tô esperando, viu? Eu tô aqui ainda. Olha. E agora, depois, eu acho que eu junto toda a fé que eu tinha no momento em que eu estava com dor e no momento que eu estava passando por aquela dificuldade, que além de ser física, era emocional também, né? E nesse momento, Deus estava ao meu lado, que Ele estava ali me ajudando, Ele era a minha força, sabe? Ele era a minha rocha naquele momento.
era em quem eu me apoiava mesmo. Eu conversava com ele, sentia que eu estava pensando, eu contava para ele, porque era muito difícil eu conseguir me abrir para outra pessoa. Sim. E eu acho que agora eu tenho ainda mais fé, ainda mais força para lutar pelo que eu acredito, para lutar pelo que eu quero. Porque eu sei que se eu estiver ali do meu lado, eu posso conquistar coisas inimagináveis. Amém. Bem mais altos. Amém. Então só fortaleceu, né? Só fortaleceu ainda mais a sua fé. E isso que aconteceu com você é de inspirar outras pessoas. E eu acredito que esse testemunho você vai levar para sua vida toda, né? Isso que é incrível. E você tá aqui hoje expondo, contando, é de uma satisfação e de uma alegria muito grande. Perseverar em fé, sabe, Eide? Não, porque às vezes é difícil. Você está sofrendo, você está com dor, e mesmo assim acreditar que o Senhor está ali do seu lado, né? Mas se Ele está ali, por que não cessa essa dor? Por que não me tira a situação? Mas o fato de você ainda estar na situação que você está vivendo não quer dizer que o Senhor te abandonou, sabe? Há tempo para todas as coisas. A gente precisa continuar acreditando. Teve uma hora que Paloma disse que no culto ela entregou ao Senhor dessa maneira. Ela fez: Senhor, se o meu propósito é estar com essa dor e mesmo assim glorificar o Senhor, eu aceito. Uau! Que forte! Em que o apóstolo Rony ele estava falando sobre o propósito de Moisés. Quantas vezes ele foi usado nas águas? Que meio a diversidade dele, ele foi usado naquilo. E eu cheguei a pensar que será que realmente o meu propósito, por todos os outros testemunhos que eu já tive dessa questão de saúde, será que esse realmente é o meu propósito? É mesmo eu passando por isso, eu continuar firme, eu engrandecendo, louvando o seu nome mesmo com isso? E assim está sendo, né? Ele está sendo, o nome dele está sendo engrandecido. E Patrícia tocou num ponto muito importante, né? Porque mediante as dificuldades, às vezes a gente chega a se questionar. Deus, por que eu estou passando por isso? E ontem, se eu não me engano foi ontem, eu estava ouvindo um devocional com Danilo Ribeiro, ele que é lá da igreja também. E o tema é o amigo de Jesus. E ele conta que até mesmo as pessoas que eram, né, na época, amigos de Jesus, né, como Marta, Maria, como Lázaro, e a gente que tem intimidade com o Senhor, a gente passa por dificuldades, mas independente das dificuldades, Deus sempre tem um propósito e sempre faz com que o nome dele possa ser engrandecido. Eu vou para mais uma pergunta com vocês. Queria saber qual foi o momento assim mais difícil que vocês passaram na época. Sentiu falta assim dos amigos, de correr, de estar ali no seu colégio? Então, eu acho que realmente foi bem difícil de não estar com meus amigos, de não estar indo para a escola, de não estar vivendo. Eu realmente estava horas do meu dia, na verdade, todo o meu dia. Eu passava deitada, eu passava prostrada com dor. E uma coisa que eu já conversei com a minha mãe, falou comigo, foi que eu passava parte do meu dia no celular vendo as pessoas viverem. Eu rolava o feed do Instagram, o feed do TikTok, e eu via o que as pessoas faziam durante o dia dela. Era o meu passatempo. Eu via o que as pessoas faziam, eu via pessoas indo para a escola, indo trabalhar, chegava o fim de semana, eles iam para um shopping e... Se imaginando ali naquela situação. A única coisa que eu fazia era ver o que as pessoas estavam fazendo e eu só queria poder voltar a viver realmente, voltar a poder me divertir, a poder sair, poder fazer que eu fazia antigamente. Eu só queria poder voltar novamente. E é verdade que você estava doida para ir pro Camp Teens e falou que ia, conseguiu ir?
É verdade. Tava doida. Eu tava muito animada e eu disse que eu ia, eu já tava me organizando para ir. Em todas as minhas conversas eu dizia, quando eu for pro Camp Teens e quando eu voltar do Camp Teens e o que é que eu vou fazer lá no Camp Teens. E eu falava também, porque eu, na minha célula, né? E na minha célula, como todas as meninas são do Teens, e elas falavam sobre, a minha líder falava bastante, nossa meninas, vai ser incrível, vocês não perdem por esperar, ela falava sobre, e a todo momento eu fazia planos, falava, já conversava sobre, como se eu fosse realmente. Sendo que era uma coisa que naquele momento era impossível, mas eu já falava como se aquilo fosse a minha realidade. Eu trazia para mim aquela realidade. E eu disse que eu ia e... Já profetizava, né? E no sábado, Eide, que eu disse que ela teve uma piora, eu lembro que quando eu carreguei ela pro banheiro, ela fez assim, mãe, desse jeito eu não posso ir pro camp, né? E eu disse, assim não, você tem 15 dias para estar curada. Porque faltava 15 semanas do camp. E o seu primeiro podcast, você falou sobre o caderno, o livro dos sonhos, né? Sobre sonhos, na verdade. Como o camp era um sonho para Paloma, ela pegou uma imagem de acampamento e colocou na proteção de tela do celular dela. Olha, rapaz, que lindo. Ela profetizava. Ela não só colocou isso, ela botou o acampamento, ela colocou lá porque ela estava sem celular, então ela ganhou esse celular e ela foi editando as fotos dos sonhos. E junto com o camp tinha uma foto de um banho de chuva. Olha que coisa simples. E no dia que ela foi curada, quando a gente chegou em casa, começou a chover. E ela tomou um banho de chuva. E no camp, ela também tomou um banho de chuva. E como ela falou, você falou aqui sobre quais eram os momentos mais difíceis. E o momento mais difícil para mim era não vê-la fazendo o mínimo, sabe? Sozinha e desejar tomar um banho de chuva, que é uma coisa tão simples. E durante esses 8 meses a gente aprendeu a valorizar coisas tão corriqueiras, como pentear o cabelo, ir ao banho, coisas simples que ela não conseguia fazer. E quando ela foi pro camp, porque ela conseguiu ir pro camp, né? Quando ela dizia, mãe, tem algo que, por exemplo, tem um futebol de salão. Eu só dizia de sabão. Eu só dizia, vá viver. Porque era o que ela sentia falta de fazer. Ela, mãe, eu quero viver. Eu tenho vontade de viver. Então eu dizia a ela, vá viver. Medo porque você é curada. Você é curada. Então ela foi pro camp porque foi um milagre. Deus abriu portas e proveu assim poderosamente. E ela conseguiu fazer coisas que ela não conseguia fazer há muito tempo. Pular corda, futebol de sabão, de chuva, porque com as dores a noite piorava muito. Então não podia tomar banho frio, ela não conseguia ficar sem casaco, sem meia. Então foi uma conquista assim sobrenatural mesmo, que só Deus poderia ter feito, sabe? Resgatar a saúde dela por completo e eu ver pequenas coisas, mas que ali estava restaurado, que era simplesmente ela conseguir ficar sem uma calça, sem uma meia no pé, porque ela tinha que estar com os pés sempre quentinhos. Então, quando ela me disse assim, mãe, eu tomei um banho de piscina, nossa, isso foi uma conquista enorme, sabe? Sim, imagino. Vocês começam agora, né, a olhar, enxergar o mundo, essas pequenas coisas, esses pequenos detalhes, de uma forma diferente. E isso é muito legal, valorizar as pequenas coisas, valorizar os detalhes, né, que Deus nos proporciona, mas que com o passar do tempo, às vezes a gente acaba até deixando de lado, né? E com isso resgatou em vocês essa perspectiva, essa visão de que valorizar as pequenas coisas é muito importante. Um corpo saudável, pés que se movem, mãos que se movem, né? Você conseguir
abrir os olhos de manhã, acordar e levantar da cama. Gente, isso é uma dádiva tão grande que a gente só passa realmente a valorizar quando você não tem, sabe? Verdade. Porque o Senhor, ele foi perfeito. Ele nos fez perfeito. Cada membro do nosso corpo, ele encaixa com o outro. Cada órgão do nosso corpo tem uma função, né, específica, e todos eles são importantes. E a gente, às vezes, não tem noção, não mensura a importância disso. Então, ver Paloma todos os dias acordar e dormir com dor e não ter o funcionamento perfeito dos seus membros, e isso ser debilitado, e hoje a gente vê ela indo para a escola sozinha, tomando um banho, sentando, levantando, saindo com as amigas para o shopping, são coisas simples que a gente faz todo dia, e para a gente é contemplar um milagre do Senhor. Eu passei por uma situação parecida, né? Porque eu passei por um período, né, com um mioma, e aí eu fiquei durante 3 meses, quase 3 meses, com um sangramento muito intenso, todos os dias, cólica todos os dias. Então eu acordava tomando remédio, ia dormir tomando remédio, era absorvente todo dia. E justamente o que você falou aí, a gente valorizar as pequenas coisas, né? Eu só queria ficar um dia sem sentir dor, um dia sem tomar remédio, ficar um dia sem usar absorvente. E aí, quando a gente passa por esses momentos, é que a gente consegue valorizar os pequenos detalhes, né? O quão bom é essas pequenas coisas que a gente deixa, muitas vezes, para lá. E a gente tem sempre que agradecer, como você falou aí, o acordar, o respirar, que às vezes é no automático. Nosso corpo já faz isso pela gente, mas a gente esquece de agradecer. Que a gente possa ser grato aí todos os dias. E para finalizar, né, a gente tem muitos exemplos de milagres na Bíblia, da mulher do fluxo de sangue, Deus fez cego enxergar, paralítico andar, morto ressuscitar. E eu quero fechar o episódio de hoje com vocês duas dando um recado para as pessoas que estão desacreditadas, para as pessoas que estão tristes, sem esperança de um milagre, seja na área emocional, seja na área da saúde, espiritual, na área financeira, eu não sei. Mas que vocês possam dar uma mensagem de esperança para quem está ouvindo a gente. É muito sobre perseverança, sabe, Eide? Perseverar em oração. Não é fácil. Não estou dizendo aqui que foi fácil. Principalmente para mim como mãe, né? Porque o desejo da mãe é que o filho não fique doente. Mas em todo momento eu também sabia que Deus é pai, sabe? Então naquela posição eu também era filha e Paloma também era filha. E eu sabia que ele não desejava nada além do melhor, tanto para mim quanto para ela. E que alguma coisa tinha propósito, alguma coisa tinha guardado ali. Sabe? Que em algum momento isso seria para glorificar o nome dele. Amém. E que seja assim, e que o Senhor seja glorificado nas nossas lutas, nas nossas dores, e que a gente continue perseverando em fé, perseverando em oração. Eu costumo dizer que as orações e os clamores, quando a minha dor era muito grande, quando o meu desespero era muito grande, quando eu não sabia mais para onde ir e o que fazer, eu clamava ao Senhor e pedia a Ele que me ajudasse, me desse uma estratégia, me desse de alguma maneira algo que eu pudesse ajudar a minha filha, né? Porque eu só conseguia dar assistência médica, confortá-la, porque eu não poderia sentir a dor por ela, apesar de ter pedido ao Senhor algumas vezes, mas eu não poderia desistir. Eu não poderia desistir da minha fé, porque eu não queria que ela desistisse, que ela desacreditasse de que a cura viria. Então, é estar sempre perseverante, crendo que você vai ser curado, crendo que a situação vai se resolver, crendo que o quadro vai mudar, mas crendo que o Deus que a gente serve, e quem ainda não conhece Jesus, é esse Jesus, sabe? Que veio para nos curar, para nos libertar, para nos salvar, e esse Jesus que veio para nos tirar do cativeiro, sabe?
seja ele qual for. Não há nada impossível para o Senhor. No sábado, a gente não poderia visualizar a Paloma sair andando daquela igreja. Na verdade, era improvável que a gente conseguisse chegar com ela lá, tamanha a dor que ela estava sentindo. Mas o Senhor, ele fez, sabe? Porque para ele não há nada impossível. E eu quero que quem está ouvindo agora e pensa, sabe, que não tem mais jeito, que acabou, há jeito sim. Há jeito nos pés da cruz, sabe? Há jeito segurando nas mãos do Senhor. Daquele Jesus que foi para a cruz por nós, sentir as nossas dores e sentir as nossas enfermidades. Então, tudo que a gente passa aqui na Terra, toda a dor que a gente sente aqui, todo o medo, toda a confusão, toda a angústia que a gente passa aqui, Jesus se colocou como homem para sentir também por nós, sabe? Então, não estamos sós. Não estamos sós, e toda a luta que a gente vive agora é para glorificar o nome do Senhor. Foi difícil, mas se tudo que a gente viveu durante esses 8 meses foi para glorificar o nome do Senhor, para que uma pessoa só possa enxergar a Paloma agora, ver ela andando, vivendo em saúde divina, que essa pessoa possa ver nela que Jesus pode fazer, que Jesus cura, salva e liberta, já valeu a pena. Amém, amém, amém. É verdade. Paloma, quer dizer alguma coisa? Eu queria dizer que mesmo que esteja difícil, mesmo que muitas vezes a gente olhe para o futuro e a gente não veja, a gente não saiba o que está preparado para nós ou o que vai acontecer, mesmo que a gente não tenha perspectiva, Deus já escreveu o nosso futuro. Deus, antes de nos colocar a vida, antes dele nos colocar no ventre das nossas mães, ele já sabia o que ele tinha pra gente. Ele já escreveu a nossa história sabendo do nosso futuro. Então, no momento que você estiver cansado, em que você estiver aflito, em que você estiver preocupado com o seu futuro, você chegue para Deus e diga: Deus, eu preciso da sua ajuda, Senhor. Eu preciso que o Senhor cumpra o seu propósito em minha vida, Pai. Chega para Deus e peça, diga o que você está sentindo naquele momento, porque Ele te conhece, Ele sabe do seu futuro, Ele já sabe tudo o que vai acontecer na sua vida. E é aquele versículo, Mateus 7, 7, 8, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Então, não tem problema você chegar para Jesus e dizer: "Oi, Jesus, sou eu de novo". Peça para Ele, conte para Ele a cada dia quais são as suas expectativas, o que é que você está esperando, porque eu tenho certeza que Ele não vai deixar que você fique com aquele desejo, que você fique com a vontade de alguma coisa sem suprir as suas expectativas. Amém. Amém, amém, amém. Eu amei de verdade estar aqui com vocês, esse bate-papo muito legal. Tenho certeza que vidas já estão sendo edificadas com esse testemunho lindo que vocês contaram. Que o Senhor continue abençoando, prosperando, que a mão dele esteja sobre a vida de cada um de vocês, na vida da família de vocês, que vocês sempre possam engrandecer e exaltar o nome do Senhor, tá bom? Beijo no coração de vocês. Muito obrigada. Amém. Amém. Foi um prazer estar aqui, compartilhar isso com você, que essa história chegue a outras pessoas, que esse testemunho chegue a outras vidas, que outras vidas possam ser edificadas para engrandecer o nome do Senhor. Obrigada pelo convite de estarmos aqui compartilhando sobre isso e trazendo força para outras pessoas também. Amém. Por nada, viu? Beijo. Bom, e não acabou, né? Agora chegou a hora da gente fazer nossa oração. Então coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos e repete comigo. Espírito Santo de Deus, obrigada, Senhor. Obrigado por mais este dia, por mais um levantar, por mais um acordar, pelas pequenas coisas que muitas vezes acabam passando despercebidas por nós e a gente acaba deixando de agradecer. Então, obrigada, Senhor,
pelo seu cuidado, pela sua bondade, pelas tuas mãos estendidas sobre as nossas vidas. Pai, apresentamos cada área, Senhor, das nossas vidas, a nossa vida emocional, a nossa vida espiritual, a nossa vida financeira, a nossa vida amorosa, as nossas famílias, Senhor. Cada um de nós sabe, Pai, qual é a área que nós estamos precisando de um milagre. E que neste momento o Senhor nos visite, que neste momento o Senhor entre com a tua graça, com o teu favor, com a tua misericórdia, com a tua providência, com a tua cura e com a tua libertação sobre a vida, Senhor, de cada ouvinte, sobre a vida, Senhor, de cada parente, de cada familiar, das pessoas que estão ouvindo. Espírito Santo, nós cremos que o Senhor é um Deus de bondade, que o Senhor é um Deus de cura, que o Senhor é um Deus de libertação. Então, neste momento, Senhor, em concordância, nós repetimos esta oração, confiando que o Senhor está cuidando de todas as coisas, confiando que não importa, Pai, qual é a circunstância, não importa qual é a dificuldade, o teu nome será exaltado, o teu nome será engrandecido, porque o Senhor não dá uma batalha, não dá uma situação maior do que aquilo que a gente possa suportar. E nós cremos que a vitória é certa e que nós iremos testemunhar a tua bondade e o teu milagre sobre as nossas vidas. Nós cremos, Senhor, que toda honra, toda glória, todo louvor é para ti. E se tem alguém aqui hoje, Espírito Santo, que está desanimado, que está triste, como as meninas falaram, que o Senhor venha resgatando a esperança no coração de cada um, trazendo, Senhor, o renovo e a força necessária para continuar. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Esse foi o Ei de Falar. Chegamos ao fim de mais um episódio. Eu quero agradecer mais uma vez o teu carinho e a tua audiência. É sinal de que você gosta do meu trabalho, você gosta desse conteúdo. Então, se inscreva aqui no canal, tá? Ative as notificações, dá o seu joinha, coloca nos comentários qual foi o milagre que Deus já fez na sua vida, o que é que você sentiu ao ouvir esse podcast. E claro, compartilha aí para as 5 primeiras pessoas que passarem na sua cabeça que você acha que precisa receber essa palavra, tá? De edificação e que precisam novamente resgatar a fé. Eu fico por aqui. Me siga nas redes sociais, meu Instagram é @_eidmoura. Vou amar ter você como um dos meus seguidores, combinado? Beijo no seu coração e tchau, tchau. Até segunda que vem. Você ouviu Ei de Falar. Informação e opinião no mesmo lugar.